Artigo 3. Deus está em toda parte por sua essência, presença e poder. Bom, aqui nós temos então, quanto ao terceiro, assim se procede, parece que são mal designados os modos como Deus está nas coisas, quando se diz que está em todas as coisas por sua essência, poder e presença. Com efeito, está por essência em algo o que nele está essencialmente. Então vamos lembrar, toda vez que tem uma objeção, a primeira afirmação, ela normalmente é verdadeira. Então aqui, ó, com efeito, está por essência algo que nele está essencialmente. Tá, a afirmação está correta. Agora, aquilo que vem na sequência, normalmente na estrutura da suma, contém alguns problemas que são depois rebatidos por Tomás. Vamos lá. Ora, Deus não está essencialmente nas coisas, pois não é da essência de nada. Não, quer dizer, não é da essência de coisa alguma. Logo, não se deve dizer que Deus esteja nas coisas por sua essência, presença e poder. Então, aqui a gente começa a enxergar melhor que o argumento de Tomás não é só essência, mas presença e poder. Né? Então, não é do Tomás, mas do objetor aqui. Né? Então, Deus não está essencialmente nas coisas, pois não é da essência de coisa nenhuma. Logo, não se deve dizer que Deus esteja nas coisas por sua essência, presença e poder. Aqui, Tomás vai explicar que nós temos uma questão de indiretamente estar presente em todas as coisas, porque cria todas as coisas. 2. Além disso, estar presente em algo significa não lhe faltar. Ó, é aqui, como eu disse para vocês, normalmente a primeira afirmação ela é verdadeira. Ó. Estar presente em algo significa não lhe faltar. Ora, estar Deus em todas as coisas, por sua essência, significa que não falta a nenhuma. Logo, para Deus estar nas coisas por essência e por presença é a mesma coisa. Daí o Tomás vai falar que não, resulta supérfluo. Portanto, eu acho, né? Dizer que está nas coisas por essência, presença e poder. 3. Ademais, Deus é o princípio de todas as coisas por seu poder, mas também por sua ciência e vontade. Totalmente correta a primeira afirmação. Esse ora, o mas aqui é que vem a coisa, né? O problema. Não se diz que Deus está presente nas coisas por sua ciência e vontade, logo tampouco por seu poder. Então, aqui nós temos um tríduo, né? Ó, quais são? Qual o tríduo? Essência, poder, presença. Né? Agora fica mais claro o que é que o Tomás está querendo discutir. Ademais, tem uma quarta ainda. Como a graça é uma perfeição, acrescentada à substância das coisas, existem também muitas outras perfeições acrescentadas. Ó, mais uma coisa super interessante para a gente entender aqui. Perfeição acrescentada significa que quando vem o Espírito Santo. Peraí que deu problema na minha câmera, você está vendo eu aí com a cara de lesado. Peraí. Tá lá eu paralisado, congelado, obtive o estado de permanência absoluta. Pronto, voltei ao estado de imanência. Como a graça é uma perfeição acrescentada à substância das coisas, existem também muitas outras perfeições acrescentadas. Substância das coisas. Aqui tem uma afirmação muito interessante que diz que a graça, salvação dada por Deus pelo Espírito Santo, o Espírito de adoção filial, daqueles que creem em Cristo, é uma coisa que entra na substância da pessoa. Portanto, não é só uma adoção filial por nome. É uma adoção filial que modifica a substância da pessoa. E aqui ele diz que tem outras possibilidades de coisas acrescentadas ainda, talvez derivadas dessa graça inicial, a graça da adoção filial. Onde está a graça da adoção filial? Está no Evangelho de João, capítulo 1, na introdução, antes do capítulo 1. Portanto, se dizemos que Deus está de modo especial em alguns pela graça, parece que de acordo com cada perfeição deve-se entender uma maneira especial de Deus estar nas coisas. Então, aqui parece que está tudo ok, mas às vezes aparece uma objeção que está ok. Vamos lá, C. Vamos ver. Cada perfeição proveniente de Deus, é claro, tá? Então aqui não é a perfeição, né? Esse item C aqui diz pra gente que o argumento, embora possa ser interpretado como perfeição imanente ou humana, não é. Nós estamos falando da perfeição dada por Deus, né?
E aí nós temos agora, em sentido contrário daquilo que foi argumentado aqui, Gregório afirma, de uma maneira geral, Deus está em todas as coisas por sua presença, poder e substância. Entretanto, de uma maneira íntima, diz que está em alguns pela graça. Então, nós temos assim, a contrário senso de tudo aquilo que foi dito anteriormente, Deus está de maneira geral, ó, presta atenção que é de maneira geral. De uma maneira geral quer dizer como noção geral. Deus está em todas as coisas por sua presença, poder e substância. Mas, em alguns que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, da vontade do homem, nem das circunstâncias materiais, mas de Deus. Ó. Diz que está em alguns pela graça. E é isso. Por que é graça? Porque é de graça. Você não é mérito seu. Se fosse mérito seu, seria o quê? Seria aqui, ó. Perfeição imanente, perfeição humana. Então agora vem a resposta de Tomás de Aquino. Respondo. De duas maneiras se diz que Deus está em uma coisa. Primeiro, como causa eficiente. Olha lá, como causa eficiente. Então, ó, duas maneiras se diz que está em uma coisa. Como causa eficiente. E nesse sentido, precisa mutar o Guilherme Nayara. Causa eficiente, e nesse sentido está em tudo que criou. Segundo, quer dizer, né? Causa que produz efeito. Como causa que produz o efeito que é a criação, ele está em tudo que criou. Então ninguém pode dizer que Deus, sendo a primeira causa, não está em tudo aquilo que cria. Mas isso é muito diferente da concepção aristotélica do primeiro motor. Primeiro motor é aquele que coloca em movimento todas as coisas que já existem. Aqui há uma inversão do conceito aristotélico no sentido de criatio ex nihilo, quer dizer, a criação a partir do nada. Esse nada que Deus cria que Deus cria a partir do nada, e o próprio nada Deus cria, significa que Deus está em todas as coisas a partir da eficiência da sua ação, que é a criação. Então, o efeito da sua criação, a eficiência da sua ação, é, portanto, um sinal da presença sempre eterna de Deus em todas as suas criaturas. Por quê? Porque criou. Tendo criado, ó, é a causa eficiente e desse modo está presente em tudo. Segundo, como objeto de uma operação. Ó, o segundo modo, então, o primeiro modo como causa eficiente. O segundo modo, como objeto de uma operação, está naquele que opera, o que é próprio das operações da alma, em que o objeto conhecido está no sujeito que o conhece, e o objeto desejado naquele que o deseja. Então, ó, objeto de uma operação está naquele que opera. Quando você pensa em uma bola, a bola está em você. Não está do lado de fora. Não, porque você está pensando na bola. No momento que você pensa na bola de futebol, a bola de futebol passou a estar dentro do seu intelecto, portanto está na operação da alma, em que o objeto conhecido está no sujeito que conhece. Ou seja, se você pensa em Deus, Deus está em você. Por quê? Ainda que não de forma perfeita, né? Porque seria um absurdo dizer que Deus pode ser conhecido pelo ser humano na sua completude. Mas aqui o ponto não é se é completo ou não o conhecimento, mas se há ou não conhecimento. E se há conhecimento, isso significa que o objeto está naquele que pensa a respeito. E assim, olha lá, o objeto desejado naquele que o deseja. Por essa segunda modalidade, Deus está de modo especial na criatura racional. Por esta segunda modalidade, Deus está de modo especial na criatura racional, que o conhece e o ama, em ato ou por hábitos. Então, por essa segunda modalidade, Deus está de modo especial na criatura racional. Por que criatura racional? Porque ela é capaz de fazer essa conformação com o objeto conhecido. Só a criatura racional consegue manter o objeto. Por exemplo, o animal. Até onde a gente sabe, e pode ser que isso mude no futuro, se a gente conhecer mais sobre a dinâmica da epistemologia do animal.
Mas até onde a gente sabe, na epistemologia dos animais, a maneira como eles conhecem as coisas, a gente sabe que o animal, ele conhece de maneira muito limitada. Então é muito rápido a presença do objeto ali dentro. Enquanto que a alma racional, a criatura racional, permanece muito tempo aquilo que ela pensa a respeito daquele objeto. Então ela desenvolve raciocínios, predicações e assim por diante. Isso faz com que permaneça na mente, permaneça na alma. Mente e alma nesse ponto é equivalente, porque é alma racional, né? Mente que raciocina, né? Permaneça na consciência também o objeto que ela reflete, que ela cogita, portanto que ela pensa. Então, por essa segunda modalidade, Deus está de modo especial na criatura racional, que o conhece e o ama. Que o conhece diz respeito a conhecer a Deus. Ama diz respeito ao âmbito psicológico. O conhecer diz respeito ao âmbito psicológico, psicológico não, epistemológico. E o amar diz respeito ao ato psicológico. Então temos um ato epistemológico e temos um ato psicológico. O ato epistemológico diz respeito ao conhecer. O ato psicológico diz respeito ao sentimento, ao amar. Então nós temos os dois hábitos. Em ato ou por hábitos. Né? Hábitos aqui, esse hábitos em latim quer dizer em permanência, no sentido de criar hábito, familiaridade, de lugar, ato, quer dizer, naquilo que age, ou por hábitos, por locus, não é locus, mas a gente pode usar por modo de vida. Seria o modo de vida, o modo de viver seria o hábito. E como a criatura racional tem isso pela graça, como se verá, é dessa maneira que se diz que Deus está nos santos pela graça. Deus está nos santos pela graça. Né? Então, Guilherme é santo. Por quê? Porque a graça permanece nele uma vez que ele crê em Cristo. Nayara é santa, Natália são santos. Por quê? Mas não são santos efetivos. Como assim não é santo efetivo? Santo efetivo tem que ter a concorrência da sua vontade do outro lado. Né? Então, existe a graça e existe a conformação com a graça. Pelo menos a estrutura católica, apostólica romana, na teologia católica apostólica romana, da graça é assim que funciona. Há outras teologias naturais que não trabalham de maneira nenhuma com essa ideia de conformação, tá bom? Não trabalham na ideia de conformação. Mas a teologia aqui trabalha com a ideia de conformação. Então nós temos aqui, ó, a graça e aí a conformação com a graça. Então Deus dá o Espírito Santo, Espírito que faz santo, o Espírito Santo, e você tem que se tornar santo a partir da conformação com a graça, que começa com o modelo principal que é Cristo, Jesus. E aí então a gente vai se conformando com aquilo que está no Evangelho, aquilo que vem da tradição e assim por diante, até que você ganhe o estatuto de santo. O estatuto de santo não é a ideia de santo como aquele que é classificado pelo Vaticano, pela congregação da causa dos santos como santo. Santo é Deus que determina quem é santo. Mas a igreja reconhece que alguns são de grande utilidade para a santificação de outros. E esses de grande utilidade para a santificação de outros é que são considerados santos, e aí você vê aquela estatuazinha dos santos. Só que se não estudar a vida deles não adianta nada. Tem que estudar a vida deles. Senão não é de grande utilidade, é de grande doideira. Porque você fica olhando para o santo pedindo favor para o santo, sem saber quem é ele. E olha, quem faz no santo é Deus, a graça de Deus que opera nos santos. Então o santo ele é um coparticipante da graça divina. Por isso que ele se conformou com a graça divina. Essa é a teoria que está lá. Eu não concordo com a teoria, tá bom. Ah, não, mas como assim tá bom? Tá bom. O importante é o quê? O importante é que você, dentro do âmbito cristão, continue acreditando em Jesus. Hein? Hein? Agora, não, eu não concordo que Santo Antônio era santo. Tudo bem. Não tá tudo bem. Você deixou de ser católico? Deixou. Mas e aí, ué, continua acreditando em Jesus e pensa, ué, se faz sentido ou não. Eu acho que faz sentido ter gente santa, eu acho. Ué.
Por que você acha? Porque se existe todo um esforço do lado da pessoa, esse esforço está ligado ao livre-arbítrio, à liberdade. Deus, se ele mantém a liberdade, e se na teologia católica se mantém que existe liberdade, então é coerente que exista santos. Coerente com esses fundamentos lógicos da estrutura teológica. Alguém pode dizer, mas eu não concordo com a estrutura lógica. Bom, aí tudo bem, o que vai fazer? Entendeu? Aí, de fato. Eu não concordo, por exemplo, que tenha liberdade do ser humano. Eu concordo que todo ser humano é um robô que é pré-programado pelos impulsos da natureza. Então não tenho o que falar, ué. Vou falar o quê? Então não tem nada, é um pré-programado, fazer o quê? Não tem liberdade. Se não tem liberdade, concordo, não tem santidade, mas daí nesse sistema seu não cabe Jesus também. Por que não cabe Jesus? Não cabe Jesus porque diante desse problema você acaba caindo em um viés que as coisas não funcionam. Entretanto, como Deus está nas outras coisas criadas, mas voltando ao texto, né? Então, no momento que eu nego a presença dos santos, eu acabo caindo em um problema de liberdade e de conformação com a liberdade. Alguém pode dizer assim, não, mas não é necessário santo para que eu me torne santo. Primeiro que santo não é santo por si mesmo, é sempre santo pela graça. Seres humanos não alcançam o estado de santidade por si dentro da teologia cristã. Não alcançam santidade por si, a não ser que você seja um nestoriano. Os nestorianos já nem existem mais. Mas eles diziam que não, que a pessoa atinge a graça a partir da revelação de Cristo por esforço próprio. Porque daí a ênfase era na liberdade humana. A ênfase de Agostinho e de toda a tradição católica, começando, portanto, com um dos principais teólogos que é Agostinho, mas não com ele. Na verdade é Paulo que começa com isso, né? São Paulo apóstolo. Diz que a liberdade faz parte, portanto, o nosso esforço faz parte de todo o movimento, mas a graça é que é o dínamo ou o motor que realmente transforma todas as coisas. Então a ênfase é dada na graça. E o que é essa graça? O Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É um movimento misterioso que age dentro daquele que crê em Cristo. E na própria crença a Cristo, como Filho de Deus, Salvador de todas as pessoas, assim, ou seja, alguém que eu coloco minha confiança e sigo, no próprio movimento de confiar nele, se encontra a ação do Espírito Santo. Porque ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não atrair. Então, no próprio movimento de acreditar, ainda o homem e a mulher precisam do Espírito Santo como suporte para que ele creia. Então aí, a Igreja Latina coloca a ênfase aonde? Na presença do Espírito Santo, enquanto a Igreja Oriental vai colocar uma presença maior na questão da escolha do ser humano em relação à fé em Cristo. Escolha do ser humano no desenvolvimento das perfeições. Enquanto que a Igreja Ocidental, Latina, vai dizer assim, não é América Latina. Latina quer dizer do latim, viu? Não é pensar a Igreja Latina, é a Igreja da América do Sul, do Chile. Pode ser, mas é a América Latina, né? A América do latim, que veio do latim, né? A América colonizada, né? Aí não estou falando Igreja Latina, quer dizer a Igreja de Roma, né? Que fala latim, né? Tá bom, então agora já sabe, né? Então, e como a criatura racional tem isso pela graça, essa é uma frase muito importante, porque você pode ver que aí começa a se dividir grandes relações que estão ligadas ao livre-arbítrio, que estão ligadas à graça, e uma ênfase em um ponto ou uma ênfase em outro ponto. Entretanto, como Deus está nas outras coisas criadas, é preciso considerar a partir do que ocorre nas coisas humanas. Por exemplo, dizemos de um rei que está em todo o seu reino por seu poder, ainda que não esteja presente em toda parte. Por exemplo, dizemos de um rei que está em todo o seu reino por seu poder, ainda que não esteja presente em toda parte. Quanto à presença, então vamos aqui, vamos lá. Como Deus está nas outras coisas criadas, é preciso considerar a partir do que ocorre nas coisas humanas. Por exemplo,
Dizemos de um rei que está em todo o seu reino por seu poder, ainda que não esteja presente em toda parte. Aí vai falar, mas olha, como Tomás amarra bonito a coisa. Como Deus está nas outras coisas criadas, é preciso considerar a partir do que ocorre nas coisas humanas. Que ele está falando de analogia. Para entender Deus, seres humanos usam a analogia com as coisas que acontecem no mundo humano. Aí alguém vai dizer, não, mas aí é imperfeito. Não diga. É por isso que criatura criada não alcança Deus, não dá. Por quê? Porque teria que ser da essência de Deus para compreender Deus. Mas a gente não é da essência de Deus. Pelo menos não na teologia católica, apostólica, romana, não na teologia cristã. Qualquer teologia cristã, muçulmana também, judaica também. Nenhuma delas afirma que você é da essência de Deus, né, meu? Era o que faltava, né? Porque se é criatura, não é criador, né? Se eu sou da essência do criador, você é criador, né? Então você não é da essência de Deus. Ah, mas eu estudei lá nos Vedas, eu fui numa aula de yoga, falou que eu sou Deus também. Mas aí é outra coisa. Aí você está falando de outro sistema. Não, mas eu sou também. Não é, filho. Mas eu sou filho de Deus. Mas você nasceu de Deus ou não do seu pai e da sua mãe? Não, mas antes de eu estar no seio do meu pai e da minha mãe, Deus me chamou. Essa palavra se aplica a Cristo e só de maneira indireta, gente. Viu? Então, assim, Deus não chamou você antes de você nascer. Isso aí é uma coisa para você de anúncio querigmático que fala assim, ai, Deus te amou antes de você nascer, porque Deus pensou em você. E tá correto porque tá ligado ao ato puro. Deus é ato puro, portanto sabe todas as coisas antes de acontecer qualquer coisa. Mas não é para você achar que você é Deus, entendeu? Mas a gente sempre acha que a gente é Deus. Independente de, é, de a gente ver que Deus gerou a gente, Deus não gerou a gente, essas coisas que tem dentro de teologias naturais do mundo, a gente sempre acha que a gente é Deus porque a gente sempre tem apego forte ao nosso eu. Né? Então a gente sempre acha que a gente é divino. E a gente sempre acha que o nosso umbigo é o centro do universo. E aí vem Jesus e fala, você não é o centro do universo. Aí vem toda uma dinâmica de transformação interna, de transformação de valores, de transformação de visões, etc., que ajusta o ser humano no lugar dele mesmo, né? Que é qual? Que é de criatura. E aí não gosta, né? Aí vai pro lado da técnica, fala assim, se Deus não me dá a imortalidade, eu criarei a imortalidade por meio do transhumanismo. Transhumanismo. Transhumanismo é coisa de fazer robô, não é transgênero, não é teoria sexual, viu, criatura? Vai lá, tá pesquisando no Google. Coloca transhumanismo, é uma corrente de pensamento que fala de tecnologia, rapá. O cara que não pode falar a palavra trans, que ele acha que tá falando de homoafetividade, né? É uma coisa louca, né? Aliás, né? Essa posição de tanta perseguição em relação agora sim, aos homoafetivos, transafetivos, etc. É uma posição, não é cristã, a posição. A posição é sempre de acolhida. A pessoa tem um momento dela de transformação, ela caminha, vai se transformando, vai se conformando com a graça. E isso é a operação da pessoa para com Deus. E a comunidade tem que ajudar e não condenar ela e jogar fora do fluxo da graça. Não, você não pertence a Deus porque as suas ações, porque a sua liberdade. Mas como pode estar ficando tão orgulhoso, tão soberbo assim, a ponto de dizer, né? A gente a ponto de dizer, você não pertence a. Como assim? Jesus veio. Mas se você não escolher do jeito que é o jeito certo, então você. Mas espera aí. O julgamento pertence a Cristo. E que eu me lembre, Cristo não jogou pedra na mulher adúltera. Ou jogou, eu não estou sabendo. Mas ele disse: vai e não voltes a pecar, para coisa pior não te aconteça. Mas meu filho, minha filha, qual é a sua realidade, hein? Ou posição da santidade máxima que está acima do Papa? Tá cheio de católico que é tão mais santo que o Papa. Impressionante, né? O cara pode falar que o Papa tá certo, que o Papa tá errado. Não tá nem vivendo aquilo que o cara tá vivendo lá em cima, vendo tudo aquilo que ele tá vendo. Não, ele tá errado, ele tá errado. É impressionante, né? O nível do orgulho, soberba, arrogância. Né? Por isso que eu gosto de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo não é o que bate no capeta, ele bate no capeta porque ele é o anjo mais humilde. Mas o que quer dizer humildade?
A humildade nesse ponto diz respeito que ele é o que mais conhece a natureza angélica e sabe da distância entre ela e o Criador. Entre ela, a distância entre a natureza angélica e a distância e a natureza divina. Por isso que ele é capaz de derrubar o capeta dos céus e jogar ele para baixo. E aí fala assim: ai de ti, terra, que o capeta desceu até aí a terra e vai fazer guerra contra vocês. Por quê? Porque o ser humano é bichinho que adora uma soberba, né? Adora o orgulho, né? Até a posição. Se você fala para ele, você é um filho adotado de Deus, mas Deus pensou em mim antes de eu nascer. O que tem? Então, portanto, eu sou filho de Deus. É filho de Deus, o que tem? Não, se eu sou filho de Deus, então eu sou Deus. Não, você é Deus por adoção, meu filho, por graça, não por geração. Por que você não passa pela parede, então? Por que não cria, então? Você chama pedreiro para contratar, para fazer uma parede? Ué, cria do nada a parede, faça-se a parede aí, ué. Não, mas não é assim quando não é conveniente, né? Não é? Então, eu sou Deus. Sim. Aham. Então, eu, como Deus, eu posso condenar os outros, né? Não? Eu posso falar assim, não, isso está certo, isso está errado. E posso tirar a pessoa do fluxo da graça e da possibilidade da mudança, da transformação, né? Só que não, né? Por isso que São Miguel Arcanjo normalmente é um modelo muito adequado, né? Por quê? Porque ele entende a humildade. E se entende humildade, anjo é intelecto, né? Então a gente tem que pensar na humildade. Humildade não é fingir que você é humilde, não. Humildade é entender a natureza criada versus a natureza divina, né? Eu sou humilde, tudo que as pessoas falam eu aceito, mas por dentro tá morrendo de raiva, não é humilde. Aí é outra coisa. Mas vamos continuar. Por exemplo, dizemos de rei que está em todo o seu reino por seu poder, ainda que não esteja presente em toda parte. Quanto à presença, olha lá. Então falamos do poder, agora quanto à presença. Dizemos que alguém está presente em todas as coisas postadas sob seu olhar. Como numa casa, tudo que aí se encontra está presente, aquele que aí reside, ainda que ele não esteja substancialmente em todas as partes da casa. E, enfim, quanto à substância ou essência, olha lá, agora substância ou essência, então começamos com o poder, né? O poder ali em cima, substância, essência e presença. Uma coisa está no lugar onde se encontra sua substância. Uma coisa está no lugar onde encontra sua substância. Então não adianta você querer estar na África, meu filho, no meio da savana, vendo bicho lá, entendeu? Coletando frutas no meio do mato. Você está no lugar onde está a sua substância. Onde está a sua substância? Está aqui, ué. Aqui aonde? Aí na sua sala que você está me vendo pelo Zoom aí, ué. Tá aí, não adianta. Entende? Então, ó, substância ou essência está no lugar onde se encontra a substância. Acabou. Então, pera. Então, como é que nós vamos pensar a coisa aqui? Então, tudo bem. Deus, pelo poder, está em toda parte, da mesma maneira que o rei está em toda parte, porque tem poder, tem influência em toda parte. Então, Deus influencia toda parte. Tá? Por quê? Porque causa eficiente. Beleza. Deus está presente em toda parte, porque dizemos que alguém está presente em todas as coisas, postado sob seu olhar, como numa casa, tudo. Então, porque Deus observa todas as coisas, está postado sob seu olhar, porque Deus é ato puro, então Deus vê todas as coisas. Substância ou essência, porque Deus cria todas as essências e todas as substâncias, então por meio indireto ele está lá. E qual é o lugar de Deus, portanto? Substância e essência. Portanto, por quê? Porque está no lugar onde se encontra a sua substância. Tá, mas por meio indireto. Porque senão seria Deus, mas como você não é Deus, é por meio indireto. Beleza? Então, olha, essas coisas aqui todas São Miguel Arcanjo deve saber. Por quê? Porque isso aqui nos leva a ficar cientes da nossa própria natureza. Ora, alguns, é o caso dos maniqueus, pretenderam que ao poder divino estão sujeitas as criaturas espirituais e incorpóreas, mas que as criaturas visíveis e corporais estão sujeitas ao domínio do princípio contrário. O que está falando aqui? Quem é Maniqueu? Maniqueu acreditavam, Maniqueu é uma seita, uma religião que já não existe mais. Quer dizer, até existe, mas não existe mais, assim, né? Só um pouquinho. Assim. Que acreditavam que o universo é feito de dois.
deuses que brigam entre si, o Deus da luz e o Deus das trevas. E eles tiveram um ingresso muito forte no cristianismo porque eles vieram antes, bem antes do cristianismo, e na estrutura deles tinha uma ideia de que existia um Salvador que traria o equilíbrio entre luz e trevas. E aí os cristãos viram nessa coisa natural, né, nessa ideia de teologia natural, um pouco revelada talvez, o figurismo, a figura de Cristo de maneira imperfeita. Então Jesus seria aquele que era o Salvador que traria o equilíbrio entre a luz e as trevas. Recentemente nós vimos isso no Facebook, alguns, né? Aparece Jesus e o capeta fazendo braço de ferro. Ah, mas que coisa ridícula. Mas não é sim. Por quê? Porque não dá para fazer braço de ferro entre anjo e o criador, filho. Não, simplesmente tá de brincadeira, entendeu? Que eu me lembro, Jesus no Evangelho fala assim: sai daí, o capeta sai na hora, entendeu? Por quê? Porque não tem o que fazer. E como é que, e por que que Deus tem tanto domínio assim? Você está lendo a resposta aí, ó. Porque Deus permanece em todas as coisas, uma vez que cria todas as coisas. Se cria todas as coisas, ele permanece de maneira indireta em todas as coisas. Essencialmente, ele criou aquela essência. Se ele criou os demônios, ou aqueles seres que se tornaram demônios pela sua própria liberdade, se ele fala sai, sai. Por quê? Porque está ali, está no comando absoluto da coisa, entendeu? Domínio absoluto de dentro da essência. Ele não tem assim, ah, não vou, resisto. Como é que você vai resistir à sua essência? Então tá aí o ponto central da autoridade de Deus em cima da questão de exorcismo, né? Então, quando fala sai, sai. Então não existe possibilidade de maniqueísmo na estrutura da teologia católica apostólica romana. Não tem luta entre trevas e luz. Pode até dentro do ser humano por causa das escolhas dele. Mas em Deus não. Mas como a gente sempre pensa que a gente mesmo é Deus, então tem esse reflexo, tá vendo? Imediato de que Jesus e o capeta estão fazendo um braço de ferro. Isso é sinal de que a gente não entendeu que a gente é criatura ainda. Porque daí projeta em Deus uma briga que não está lá, né? Então, é o caso dos maniqueus, né, que pretenderam que ao poder divino estão sujeitos as criaturas espirituais e incorpóreas, mas que as criaturas visíveis e corporais estão sujeitas ao domínio do princípio contrário, ou seja, do Deus das trevas. Então nós temos os maniqueus que diziam que o espírito, a razão, era do espírito de luz, Deus da luz, e as coisas visíveis, corporais, temporais, portanto impermanentes, estaria no domínio do Deus das trevas. E isso está dentro do cristianismo, né? Isso está bem dentro do cristianismo. Se a gente não toma cuidado de cair aqui. Tudo que é do corpo é ruim. A Igreja Católica sempre, desde o seu primórdio, dizendo não, não, não a essa afirmação platônica, neoplatônica, maniqueia, que Agostinho fez parte, Santo Agostinho fez parte durante um tempo. A Igreja Católica sempre disse não a isso. Não é assim, porque senão Deus não teria se feito carne. Deus não é Jesus Cristo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ou verdadeiro ser humano, né? Não seria, né? Então sempre falou não em relação a isso. Então, tanto o corpo, as coisas visíveis, quanto as invisíveis. Criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Diz o credo niceno-constantinopolitano, justamente em contraposição a essa ideia de que o corpo é ruim, tudo que é corporal é ruim, tudo que é visível é ruim, tem que ser abandonado, são realidades espirituais que contam. A Igreja Católica não aceita essa posição, embora dentro dela sempre tenha uma briga aí, né? Dentro dela onde? Na comunidade? Não, na comunidade, dentro dos teólogos, né? Contra estes é preciso dizer que Deus está em todas as coisas por seu poder. Outros, mesmo admitindo que tudo está sujeito ao poder divino, no entanto, não estendiam a providência divina até os corpos inferiores. São os que assim falam no livro de Jó. Ele percorre os contornos do céu e não considera o que é nosso. Contra este é preciso afirmar que Deus está em todas as coisas por sua presença. Certo? Então, contra os maniqueus, você diz que Deus está em todas as partes pelo seu poder divino de criação da essência. Ele criou todas as coisas.
Então ele se importa com tudo. Contra os que dizem assim, Deus se importa só com as suas coisas, não se importa com a gente que está aqui embaixo, Deus não se importa com o pobre da periferia, né? Quem diz isso, olha lá, Deus, o argumento, ó. Contra estes é preciso dizer que Deus está em todas as coisas por sua presença, né? Então, o que é presença mesmo? Vamos ler aqui, ó. Porque Deus organiza todas as coisas, então Deus está presente ali também. Então ele se importa com o pobre. E por que o pobre é pobre? O pobre é pobre porque nós temos um problema de divisão de riqueza, né, meu filho? Minha filha, lógico que é. Mas não é só isso, né? Também tem a questão da autodisciplina e assim por diante, sem dúvida. Mas também tem o problema da riqueza, né? Vai dizer que não, né? Ah, não, tá bom. Então, mas também vai dizer que não tem problema de autodisciplina? Tem problema da autodisciplina, tem problema da educação, tem problema da técnica, tem problema de uma série de coisas. Mas tem problema de divisão também, né? Então são coisas que têm que ser lidadas todas em conjunto. O isolamento de uma delas para tentar tratar uma só delas causa desbalanço nas demais, né? Ou, portanto, causa desbalanço na balança da justiça. Nós cometemos diversos níveis de injustiça. E o que tem cometer injustiça? O que tem cometer injustiça? Mas desde que dê certo o sistema, o que Jesus é? Então aí começa a ficar complicado, né, a situação, porque já começou a virar um umbigo divino de novo, né? Conhece o umbigo divino? Não. Está acima de Jesus já, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça é importante. E depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é importante. Ah, não, não, o que importa é bem material, o que importa é a minha prosperidade. Vamos arrebentar tudo e acabou. Arrebenta com esses pobres aí, que é a melhor coisa que tem. Então, se colocou acima de Jesus, que eu me lembre, Jesus faz o sermão das bem-aventuranças, porque ele diz assim: felizes aqueles que, alegres aqueles que, contém êxtase místico aqueles que cultivam a justiça, cultivam a misericórdia, cultivam a compaixão, cultivam a paciência, cultivam a pobreza, certo? Ou não? Cultivam a mansidão, ou não? Não, não é não. Então é que sermão da montanha joga fora, ué. Risca lá da Bíblia aí. Riscar da Bíblia significa riscar da nossa vida, não é? Então, contra esse é preciso afirmar que Deus está em todas as coisas por sua presença. Houve outros ainda, que embora dissesse que tudo depende da providência de Deus, contudo pretenderam que tudo não foi criado por Deus imediatamente, mas apenas as primeiras criaturas, e essas criariam outras. Contra esses últimos é preciso dizer que Deus está em todas as coisas por sua essência. Ora, Deus cria a essência. E essa questão da geração aqui das coisas que são automáticas, etc., isso é muito atual, né? Então Deus criou só o primeiro homem, a primeira mulher, depois disse ao relé, né? Vai que vai o sistema em si, né? Principalmente na pandemia, isso aqui voltou, essa ideia, né? De que a natureza, o homem, Deus, né? Tem uma tripla relação aí, e que a natureza é um treco automático que está solto e que Deus não se importa, né? Não é bem assim como a gente está vendo. Para a teologia de Tomás de Aquino, não. Ah, mas então como é que você explica pandemia, vírus e assim por diante? Como é que se explica isso aí? A explicação teológica para isso, que nós estamos na teologia, ela não é científica exatamente, né? Ela é postulada em cima de uma afirmação de que a criação se rebela contra o homem a partir do pecado original. E o que é o pecado original? Desejar ser Deus. E aí tem gente que fala assim, não, mas é o pecado da desobediência, porque não podia comer da árvore do bem e do mal. Mas isso tudo é uma poesia, né? Para a gente observar a nossa própria natureza atual. E dentro dessa ideia, o que nós temos é o desejo de se tornar Deus. Por que a Eva come? Olha lá, lê lá. A serpente fala o quê? No momento que você comer isso, você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir. E aí a Eva nheque pra dentro, entendeu? Podia ter sido o Adão, ia dar na mesma. Ah não, o Adão resistiria uma pinóia, ele também queria. Qual é a prova disso? A prova disso é que ele come também.
Acabou. Ah, não, porque a mulher que cai, fez cair o homem. Isso é machismo, filho. Filho, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque ele comeu também. A Eva, por um acaso, botou uma lança na cabeça dele e falou assim: ou come ou morre. Fez. Pegou uma pedra e falou: se você não comeu, taco no seu zóio, quebra tudo. Não. Né? Ele foi lá e, não, é verdade, também quero ser Deus, vai comer também. Comeu também, acabou. Com participação. Só que não tinha acontecido nada com a Eva no momento que ela comeu. Ela falou assim, ah, mas tá tendo. É que não aparece, não, mas provavelmente você, mas eu comi serpente. E aí? Não, agora você tem que fazer o Adão comer. Vai lá e fala para ele comer também. Quando vocês dois comerem, aí o bicho vira. Por quê? Porque eles representam nessa linguagem poética o masculino e o feminino, que são necessários para a vida humana continuar. Então existe uma questão de complementariedade entre os dois. E aí o que acontece? Quando, quando os dois lados, né, os dois fatores que geram vida comem, então a vida fica contaminada. E aí a vida contaminada, tudo aquilo que se funda como o jardim, ou seja, o lugar da vida, também fica contaminado. E aí a partir disso que teologicamente se explica vírus. Porque está tudo contaminado pelo quê? Por uma perturbação em relação à ordem originalmente criada por Deus, que era boa, e aí começa a aparecer vírus, aparece desastre, etc. Ah, mas isso quer dizer que existe algo errado no princípio das criaturas. Algo errado no princípio da escolha e da liberdade que gera o mundo humano. Não é o mundo criado por Deus, o mundo humano, escolhido pelo ser humano, das relações humanas. E que a natureza se rebela em relação a isso. Mas lembrando, a teologia ela é sempre aberta, meu filho, minha filha. Você não pode falar, não, mas isso aí não faz sentido, isso aqui. Não diga. Não diga. Né? Tá cheio de sunshine que acha que todo cristão é bocó e ele acredita nisso porque sim. Né? Tirando alguns que acreditam nisso porque sim, porque fica com medo de pensar, a maioria olha para isso aí e fala, tá, é uma tentativa de explicar, mas não explica tudo. Claro que não explica tudo. E como é que vai saber? Porque isso é chamado de mistério do mal no mundo. Isso é teologia da justiça. Também chama de teodiceia. É theos de quê? Em grego, né? Theos de quê? Aí o que acontece? Theos, teologia. De quê? Justiça, teologia da justiça. E aí foi chamado de teodiceia, teologia do mal no mundo. Não é teologia do mal no mundo, é teologia da justiça. Bom, contra esses últimos é preciso dizer que Deus está em todas as coisas por sua essência. Sim, pois Deus está em tudo por seu poder, porque tudo está submetido ao seu domínio. Aqui, ó. Mas se tudo está submetido ao seu domínio, por que acontecem acidentes de carro e morrem famílias inteiras deixando só uma pessoa, por exemplo? Isso é domínio do que? Da teologia da justiça. Isso é um mistério que quem tem que descobrir são as criaturas Sherlock Holmes e Agatha Christie que estão presentes aqui e no mundo todo. Entendeu? Tem que investigar o porquê. Ele está em tudo. E aonde que se investiga isso? Teologia da justiça, teodiceia. Ele está em tudo por sua presença. Por sua presença. Porque tudo está descoberto e à mostra de seus olhos. Então Deus conhece todas as coisas, por isso. Ele está em tudo por sua essência, porque está presente em todas as coisas como causa do ser de todas elas, como causa, não como essência, senão isso seria Deus, como já se explicou. Agora, quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Deus está presente em todas as coisas por essência, mas não por essência das coisas. Ahá, olha lá a diferença. Ó. Deus está presente em todas as coisas por essência, mas não por essência das coisas. Mas não por essência das coisas. Olha lá, como Tomás, né, São Tomás aqui é o cara, hein? Você viu como uma palavra muda tudo, ó? Olha isso, Deus está presente em todas as coisas, em todas as coisas, por essência, mas não por essência das coisas. Ele fez uma inversão aqui, ó, e colocou um genitivo aqui dentro. Ele faz a inversão e coloca o genitivo. Olha que coisa! Por essência. Por essência das coisas. Está em todas as coisas por essência, mas não por essência das coisas, como se ele fosse para parte da essência delas. Mas por sua essência, porque sua substância está presente a todas as coisas, como a causa da existência delas. Já o dissemos. Por isso que é chamado de causa eficiente, né? Então, porque da causa que gera o efeito, né?
Quanto ao segundo, deve-se dizer que algo pode ser dito presente a alguém quando cai sob seu olhar, ainda que distante quanto à substância, como se disse. Eis porque foi preciso afirmar estes dois modos, por essência e por presença. Certo? Então, presente a alguém quando cai sob seu olhar, sob seu conhecimento, ainda que distante quanto à substância, como se disse. Então Deus é distante, mas ele observa. Observa primeiro pela essência que ele criou. Então ele observa todas as pela essência. Não pelos acidentes. Isso é interessante. Isso tem a ver com teologia da justiça, ou teodiceia. Como se diz, eis porque foi preciso afirmar estes dois modos, por essência e por presença. Terceiro, deve-se dizer que é próprio da razão, da ciência e da vontade que o que é sabido esteja naquele que sabe, e o que é querido naquele que quer. Por consequente, ó lá, ó, da razão, da ciência e da vontade, ó, da epistemologia e da psicologia, da ciência e da vontade, que o que é sabido esteja naquele que sabe, e o que é querido naquele que quer. Certo? Se Guilherme quer se tornar um só com Cristo, na chamada união mística, esse desejo dele traz, de certa maneira, a união mística já consigo, mas não desenvolveu como eficiência, como efeito. Mas só de pensar nisso a coisa já está começando a acontecer. Só de conhecer o que seria a união mística também já começa a acontecer. É isso que está falando aí. Mas agora, se vai gerar o efeito que o Guilherme quer, já é outra coisa. Mas está presente no conhecimento e no desejo. Não dá para falar contra isso, né? Não tem como. Agora, okay, normalmente quando você fala isso é porque você já quer o efeito, né? Quero efeito pleno da coisa. Pensa em ser engenheiro. Quero ser engenheiro. Então entra aí, passa no vestibular. Passei no vestiba. É 5 semestres de estudo. Vezes 2, né? Então 10 semestres de estudo. Passando por um monte de prova, por um monte de trabalho, dinâmicas de grupo, aulas, etc. E no final, se aprovado, recebe o efeito final, que é o quê? Um papel. Mas não é só um papel. É um papel que é ratificado pelos poderes instituídos, pelas instituições que dizem isso é válido, Guilherme pode atuar na sociedade como engenheiro. E aí, Guilherme se torna um engenheiro e aí ele se lasca porque ele tem que entrar no mercado de trabalho, tem que competir com todo mundo que já é engenheiro que está lá. Ele queria ser engenheiro, agora ele é. Aí tem consequências. Então, a união mística com Cristo, por exemplo, também traz consequências. Ah, mas é só vai ser uma beleza, eu vou estar unido com Cristo. Vai, exatamente. Vai ser co-redentor com Cristo, né? Vai ter co-participante com Cristo na redenção do ser humano. É bom, bom por um lado. Por outro lado, agora aguenta coração, né? Porque aquela música lá, xixelenta que existe aí, tem bastante gente que gosta, porque vai ter que aguentar um monte de coisa, né? Então, da ciência da vontade, que é o que é sabido, esteja naquele que sabe, o que é querido naquele que quer. Por consequente, segundo a ciência e a vontade, as coisas estão em Deus, mais do que Deus nelas. Mais do que Deus nelas. Ao contrário, é próprio da razão do poder ser princípio da ação sobre outro. Por isso, segundo o poder, todo agente se refere a algo exterior. Dessa maneira, pode-se dizer que um agente está em outro, pelo poder. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma certa admiração pelo Jonas, o profeta Jonas. Vocês não têm? Deus fala para ele: você vai para Nínive, vai anunciar a palavra. Ele fala: o que vai acontecer comigo? Você vai morrer. Quê? Não vou? Vou para outro lado? Onde que fica Nínive? Fica ali pro leste. Vou pro oeste. O quê? Vou pro oeste, entendeu? Não vou morrer, não. Não vem com esse papo. Mas é o Senhor que tá mandando. Então tá. E vou pro outro lado. Entendeu? Aí tem todo. Vocês têm que ler a história de Jonas lá na Bíblia, o profeta Jonas. Entendeu? É engraçado pra caramba. No final não fala que ele morre. Fala que ele foi lá e que a cidade se converteu. Não se sabe muito bem o que aconteceu com ele depois, né? Tem que ver a tradição oral aí. Né? Mas, e aí? Se Deus falar assim, não, mas
tem que ir lá falar pra mim lá na cidade. Aí você fala, tá bom, eu vou. Mas só que você morre. Aí, né? A reação do Jonas é a reação mais comum de qualquer pessoa, eu acho, né? Fala, o quê? É, eles vão te torturar, depois vão te matar, mas no final você vai estar comigo. Não vou. Não, como é que é? Não, os caras vão colocar você no óleo quente, fazer igual pastel, depois vão picar o C, depois vão fazer bolinho, depois vão dar para os cachorros comer, não tem problema não. Nossa, mas não vou. Né? É a reação natural. É por isso que precisa da graça santificante, porque senão você não vai. Você fala, não vou, não vou, não vou, não vou, tô correndo, tô correndo, tô correndo, né? Então, essa graça da santificação é que dá coragem, tá vendo? Até para ser mártir precisa de graça, né? Porque senão você fala, não vou ser, ah, não. Então, quando tem aquela ata dos mártires da Igreja Católica lá, é porque alguma coisa sobrenatural está acontecendo, né? Ou a pessoa é muito trololó, ou é graça sobrenatural, né? Porque, né? Como assim trololó? Ué, né? Doença, né? Tá doente, né? Por exemplo, suicida. A pessoa fala assim, suicida, né? É condenado por Deus. Não, o suicida tá doente. Tá doente. Para cometer suicídio porque tá doente, né? Ou tá doente, ou então tá triste, que é uma espécie de doença também, ou então perdeu a esperança, que é outra espécie de doença, né? Então, que eu saiba, Jesus também nos evangelhos sempre cura doente, sempre acolhe doente, né? Ou não? Ele fala, doente, tá doente, vai lá pra lá. Nunca vi ele falando isso aí, né? Tá leproso, sai daqui, leproso. Nunca vi também, né? Então, porque se a pessoa tá doente, tá triste, assim por diante, Jesus que acolhe todo, por que não acolheria o suicida, né? Tem que pensar nisso, né? Quanto ao quarto, deve-se dizer que, fora a graça, perfeição alguma acrescentada à substância faz com que Deus esteja em alguém com objeto conhecido e amado. Por consequente, somente a graça determina uma singular maneira da presença de Deus nas coisas. Existe, no entanto, outra maneira singular da presença de Deus no homem, a saber, a união de que se tratará em seu devido lugar. Olha lá, então tem a graça, mas tem a união. O que é essa união? Fundamentada em cima do livre-arbítrio, na escolha livre do ser humano. Então Deus dá a graça. E depois você tem a possibilidade da união efetiva com Deus. Tá bom? Que aí é um caminho espiritual. E aí tem um monte de gente que fala assim, mas não tem método! Tem, chama bem-aventuranças. Tá lá no Sermão da Montanha. Mas como é que eu cultivo aquilo ali? Então, aí tem que ler a vida dos santos, né? Por quê? Porque é interessante isso, né, na igreja. A gente tem a questão da coparticipação dos santos, né? Tá lá no creio. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, dono de ver e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, tá vendo? E tem gente que entende a comunhão dos santos como sendo a comunhão ou união entre a igreja militante, aquela que luta aqui na terra, a igreja padecente, aquela que está lá no purgatório, a igreja triunfante, aquela que foi para o céu. É isso nada, meu filho. Que é isso? Que é só comunhão dos santos, quer dizer, a coparticipação constante de um conhecendo o outro por meio desses santos que são colocados como de grande utilidade para a santificação dos demais. Tu tem que ler, tem que ler, tem que estudar, não tem jeito. Por isso que a ordem dominicana é legal, né? Que a ordem dominicana fala assim, ah, você não tem que estudar nada, não. Você tem que sentir Deus só e é o suficiente, né? A ordem dominicana fala, São Domingos de Moços fala, não, não, tem que estudar sim, porque senão você não vai muito longe, é complicado demais ficar sob o fluxo só dos estímulos normais, né? E então a gente tem que ler a vida dos santos para conseguir alcançar esse método, esse percurso, esse caminho, entendendo que cada pessoa é uma substância humana, mas tem a sua individualidade, e essa individualidade determina que é um caminho um pouco diferente para cada um. Tá bom? Beleza? Então, terminamos hoje a nossa exposição. Amanhã continuamos com o artigo 4. Estar em toda parte é próprio de Deus? E é isso então. Vocês querem tirar foto, né? Pera aí. Stop sharing. Vamos tirar foto. A Natália. Natália, você toma cuidado aí, menina, que você está dirigindo, minha filha. Cuidado, hein? Então, vamos lá. Tira foto.
Tirou? Não aguento mais, então tá bom. Até mais. Tchau.